Muito bem. O capítulo 15, Moisés joga uma madeira, né, como eu falei para vocês, e a água fica boa. Né? Perceba bem na narrativa do Êxodo que é uma exaltação a Javé dos israelitas. Então é isso que a gente vê na narrativa. Êxodo 16, o povo reclama com Moisés e Arão, dizendo que no Egito eles tinham carne. E não só carne, gente. Eles dizem que tinham comida à vontade. Comida à vontade. Dá uma lidinha se você não leu. Gente, que escravo que tem carne à vontade e que escravizado tem comida à vontade. Porque toda a narrativa que nós vimos lá é que lá eles sofriam, lá estava difícil, lá, enfim, o faraó era injusto, perseguia, matava as crianças. É essa narrativa que está lá. E agora, a gente já vê uma narrativa completamente diferente. Que lá eles tinham carne, eles tinham comida à vontade, que Moisés e Arão iam fazer eles morrerem lá no deserto, de sede e de fome. E o que acontece, gente? Moisés ele vai lá, intercede pelo aquele povo junto a Deus. E o que Deus ele acaba fazendo? O Êxodo capítulo 16, Deus aparece, né, com a sua glória. É interessante isso. Toda vez que você vê também no Antigo Testamento essa expressão que Deus ele chega com a sua glória, é sempre um objeto que está no céu. Ou no formato de uma nuvem escura, ou então de uma coluna de fogo, ou então de uma nuvem. É uma coisa inusitada, é uma nuvem que se desloca conforme a vontade, né, como se ela tivesse vontade própria, né, e assim por diante. Então é interessante vocês observarem todas as vezes que vocês virem na Bíblia a palavra, e a glória de Deus apareceu, é um objeto, é alguma coisa diferente que aquele povo interagia e eles colocaram isso na narrativa. No Êxodo capítulo 16, né, ainda segue, né, contando que Moisés então pede para vir, né, alimento. Vocês querem carne? Então vai ter carne. Então surgia no céu muitas codornas e aí caíam lá e eles pegavam e faziam um churrascão. Então eles tinham carne. E pela manhã, no dia seguinte, o que acontecia? No chão, como se fossem escamas, sabe? Capinhas bem fininhas, uma comida estranha, que eles deram o nome de maná, que quer dizer o que é isso, né? O que é isso aqui? Segundo a narrativa, que tinha gosto de uma torta, de um bolo de mel. Então, representava aquilo como um pão. É interessante que também nós já vivemos experiências aqui, né, em Dáquila, dos parceiros nos liberaram uma comida assim, né, diferente, e a gente até comparava lá no passado com o maná. Hoje a gente chama, né, com nomes diferentes, mas a gente recebe também dos parceiros tecnologias assim, que melhora a saúde, sabe, melhora o bem-estar. Então, alguma coisa esse povo viveu lá no passado. Não dá para dizer que eles não tiveram algum tipo de experiência. A gente estaria sendo injusto. Porém, a gente sabe o que está se construindo aí. Então, eles tinham pão lá no deserto, que era o maná, e eles tinham carne no deserto. Mais para frente, a gente vai ver que tem um momento que Moisés ele toca na rocha, porque eles caminhando no deserto foram para um outro ponto, e eles novamente estavam com a crise da água, né? E Moisés ele vai lá e toca na rocha e o povo começa então a ter água. Êxodo 16, aparece uma coisa interessante ainda no Êxodo 16, que Moisés já está falando da importância de guardar o sábado. Nessa questão do maná, porque o maná só dava realmente para um dia. Cada pessoa podia pegar no máximo 2 quilos. E se guardasse aquilo, no outro dia estava podre, estava fedido, estragado. Então era para comer só o que era para aquele dia. Só que quando chegava na sexta-feira, eles poderiam pegar uma quantidade para 2 dias. Olha só isso daí. Porque o sábado era para ser guardado. Na narrativa, Moisés ainda não tinha recebido os 10 mandamentos. A gente vai ver isso só no Êxodo 20. Como que eles já estão guardando o sábado? Aí alguém pode falar, não, Deus já deve ter adiantado isso para Moisés, com certeza. Então eles começaram a guardar o sábado.
Não, gente. Se a gente olhar a narrativa, as coisas vão se construindo até o povo receber a lei. É uma construção, certo? Então a gente não pode ficar pensando assim. Então temos que olhar dessa forma. Né? Êxodo capítulo 17, né, que é essa parte que eu estava falando para vocês, que Moisés ele toca na rocha e tira a água. E agora o que acontece? É o primeiro combate que eles vivem. Eles encontram os amalequitas. Lembra lá no Gênesis que a briga de Jacó e Esaú? E Esaú queria matar Jacó, mas lá no final, gente, é até bonito o encontro dos dois. Jacó manda tudo na frente, manda um monte de coisa de presente pro irmão, achando que o irmão vai quebrar tudo, vai destruir tudo. O irmão dá um abraço no Jacó, dá um beijo no Jacó, que aí o Jacó já tinha mudado o nome dele para Israel, né? Já era Israel, que ele já tinha brigado com o anjo lá e foi abençoado e o nome dele mudou. Então o que acontece? Esaú encontra Jacó e é um encontro bonito, não tem nada. Ele falou, não quero te matar nada, tá tudo bem. Ele já tinha casado com as cananeias que ele queria casar, já tinha tido os seus filhos, e ele estruturou, dentre o povo cananeu, essa família, vamos dizer assim, essa etnia dos amalequitas. E agora, gente, quando os israelitas saídos do Egito vão entrando na terra prometida, então é Jacó novamente encontrando com o seu irmão Esaú. Lembra quando eu falei para você do dualismo persa? Falei para vocês aqui do Arimã e do Ahura Mazda e dos irmãos, o que é do bem e do mal, e que eles entram no conflito. É uma alusão aí. Então, é um encontro, agora sim, de batalha. Agora sim, Amaleque quer acabar, os amalequitas querem acabar com os israelitas. Agora, nessa construção, Esaú está matando Jacó. Entende? Então, o narrador, ele sabe o que ele vai colocar. É a mesma coisa quando você põe uma história, uma série, e você sabe o primeiro, o terceiro, o quarto, o 10º capítulo, e você vai amarrando uma história com a outra. Então é isso que está acontecendo. Mas a gente encontra algumas brechas aí. É isso que a gente está olhando aqui. Então, enquanto Arão e Ur seguravam as mãos de Moisés, Moisés ficava com as mãos para o céu, Josué vencia Amaleque, os amalequitas. E quando, sabe, Moisés ele baixava as mãos, Josué perdia. Então, manter as mãos erguidas fez com que o povo de Israel vencesse os amalequitas. Mas é interessante, gente, eles venceram aquela batalha naquele dia, segundo a narrativa, porque eles nunca conseguiram destruir os amalequitas. Vocês vão ver que Deus ele fica provocando, mais para frente nós vamos ver na narrativa do Êxodo e ainda também na narrativa do Deuteronômio, Deus ali sempre provocando o povo ou ordenando o povo de Israel a matar todos os amalequitas, porque Deus detesta os amalequitas, segundo a Bíblia. Imagina, né? Uma emoção tão humana, um sentimento tão humano, mas que é colocado ali em Deus. Deus ele detesta Amaleque e ele quer acabar com os amalequitas. Muito bem. E seguindo, o Êxodo capítulo 18, o Jetro, o sogro de Moisés, ele chega lá e vê Moisés com aquele povo, né? Ele vem trazer os filhos de Moisés, ele vem trazer a sua filha, que no caso era a esposa de Moisés, né? E ele olha Moisés ali trabalhando, e ele tem que dar consulta o dia inteiro e tal. E o Jetro, ele era sacerdote de Madian. Gente, sacerdote de que Deus? Porque quando Moisés encontrou Jetro, Jetro já era sacerdote. De que Deus, gente? Moisés estava ali ainda batendo papo com o Javé, começou a estruturar. E Moisés ele logo deixa a família dele para ir lá libertar o povo do Egito. Tanto é que depois de muito tempo é que Jetro vem trazer os filhos dele, né, os filhos de Moisés, para estar com o pai. Vem trazer a esposa, né, para estar com o marido.
E ele olha ali Moisés sofrendo ali com aquela administração toda, trabalhando o dia inteiro, e ele dá todo um conselho para Moisés. Moisés, você não deve fazer assim, sabe? Você tem que delegar trabalho, delegar funções. É interessante você resolver os casos mais graves, sabe? As coisas mais tranquilas, você pode designar pessoas inteligentes para cuidar de casos de 1.000 pessoas, que são coisas leves. Outras para cuidar de casos para 100 pessoas, sabe? Outras para cuidar de casos de 10 pessoas. Vai filtrando. Vai chegar em você somente aquilo que é importante. E essa orientação do Jetro é uma orientação de quem? De quem já sabe cuidar de pessoas. Ele era um sacerdote. E os levitas ainda não estavam estruturados. Perceba isso. Não, o sacerdócio levítico que vem com Arão ainda não estava estruturado, porque Arão e os seus filhos, eles eram descendentes de Levi, que foi aquele que foi designado para, da sua linhagem, vir os sacerdotes. Jetro não tem nada a ver com Levi. Qual é a pergunta? Jetro era sacerdote de qual dos deuses ali? Do panteão dos cananeus? Ou de algum deus egípcio? A gente está falando do Jetro que estava ali no cantinho ali da África. Que Deus que Jetro adorava. E depois desse apoio que ele passou para Moisés, Moisés então começa a administrar melhor ali o seu povo, né? Interessante esse momento aí do livro de Êxodo, para vocês darem uma olhadinha. Êxodo capítulo 18.